Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Letras de Pernambuco, uma jornada para estimular a leitura de autoras e autores pernambucanos. O Letras de Pernambuco é uma iniciativa do Livro News, com o patrocínio da Copergás. Eu sou o Fábio Lucas e neste episódio vamos conversar sobre a poesia. Temos aqui 3 convidados. Gostaria de dar as boas-vindas a Cecita Rodrigues, poeta, contista e romancista; Estevão Machado, arquiteto e poeta; e Túlio Velho Barreto, cientista social, professor e poeta. É uma alegria ter vocês aqui hoje e gostaria de começar a nossa conversa perguntando a vocês sobre o início de tudo. Como foi que vocês descobriram a poesia e se teve já nesse período alguma influência de poetas pernambucanos? Túlio. Bom, vamos lá. É um prazer estar aqui, né, Fábio, com vocês, para a gente bater esse papo sobre algo que a gente gosta tanto, né, literatura e particularmente poesia. Enfim, meu pai gostava muito de poesia, né? Então ele tinha uma biblioteca grande, ele era da área de direito, foi promotor, depois procurador, e tinha uma biblioteca grande e tinha bastante poesia. Então, desde cedo eu comecei a ler poesia em casa, e ele escrevia também, né? Assim, era um poeta, vamos dizer, bissexto, né? Bom, e não chegou a publicar, então ele escrevia muito para ele, mas eu lia, acompanhava o que ele fazia. E dentre os livros que ele possuía, tinha literatura nacional e internacional, né, estrangeira. Então, Carlos Drummond de Andrade estava sempre presente, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, mas também tinha autores como Mayakovsky, por exemplo, que eu acho que foi a minha primeira paixão pela poesia, foi através de Mayakovsky. E então, no final dos anos 70, eu tive contato com 2 grandes poetas pernambucanos, né? Alberto da Cunha Melo e Jaci Bezerra, ambos da geração 65, né? Isso no final dos anos 70 por causa das edições piratas, né? Que eles editavam muitos poetas pernambucanas. E então, aí eu me engajei como jovem poeta, né, para publicar livros e tal. Eu, Carlos Maia, né, Carlinhos, e Maurício Silva, né, que é artista visual, mora na França há muitos anos, é escritor também. E aí nós participamos bastante assim, das atividades da Edições Piratas. E no meado dos anos 80, então, 84 eu acho, Maurício Silva organizou um fanzine chamado Astrobelo. E foi a primeira vez que eu publiquei, foi ali, nesse fanzine. Foi a primeira vez que Miró publicou também, né? Nós morávamos na mesma rua, quer dizer, eu morava na mesma rua que Maurício, na Dom Vital, e Miró morava perto na Rua Palmares, mas visitava lá, né? Depois a gente pode até falar sobre a biografia de Miró, editada, feita por Wellington de Mello, né? Que é uma indicação que eu faria. Publicada pela CEP. Pela CEP, exatamente. E o ano passado. Foi. Então, a partir dos anos 80, eu passei a publicar, mas assim, muito... vamos dizer, sem uma constância, né? Assim, eventualmente publicava uma coisa entre amigos, né? Publicações assim bem simples e para circular entre a gente. Na verdade, eu fui organizar, e aí eu escrevi durante esse tempo todo, mas eu fui organizar o material que eu escrevi durante algumas décadas, né? Me dedicando às ciências sociais, né? A minha formação toda é na graduação e pós-graduação em ciências sociais, particularmente a área da ciência política. Eu fui organizar esse material um pouco antes da pandemia, né? Já nos anos 2000, aí, alguns anos antes. E na pandemia foi que aí agora, a gente tentando arranjar coisa para fazer, né? Eu comecei a organizar esse material. Então, na forma de livros, né? E a partir daí comecei a publicar. Então, a história é mais ou menos essa. Eu tive contato também com Olga Savary,
né, uma poeta do norte do Brasil, né, do Pará, se eu não estou enganado, mas com certeza do norte, que passou um período sabático aqui no Recife. Ela passou umas férias longas aqui e ficou hospedada na casa da minha sogra. Né? E aí eu tive muito contato com ela. Isso foi na primeira metade dos anos 80, então foi muito importante. Né? Ela que me apresentou, por exemplo, a literatura japonesa, particularmente o haikai. Né? Ela que publicou o primeiro livro, vamos dizer, com um lado mais sensual, erótico, né? Foi publicado por ela, né? Assim que se dá importância ou a relevância como marco e tal, né? Que é o Magma. E foi muito importante esse contato com Olga, né? Então é mais ou menos essa, de forma resumida, né? Para quem tem uma idade já... Não, foi bom que você tocou em pontos que são muito caros à tradição pernambucana e recifense, né? Esse envolvimento da poesia com a vida urbana era quase como um modo de vida mesmo, né? Que Miró talvez seja a grande expressão, mas ali antes de Miró ou ao lado de Miró tinham muitos poetas que eram chamados de marginais, aquela literatura de bares e tal. Inclusive tem filmes falando sobre isso. Severino Filgueira, por exemplo, né? Que chamava Bill Filgueira. Aliás, Severino, ele é vivo. Ele tem uma idade bastante avançada. Ele fez parte da geração 65 e era um poeta que chamava muita atenção, porque diferente de Alberto da Cunha Mello, com aquela métrica, né, a retranca que ele criou, né? Uma métrica mais precisa, né? Embora Bill também se utilizasse de sonetos, mas eram sonetos assim, absolutamente psicodélico, né? E ele era o cara que, vamos dizer, antecedeu essa geração de Jorge Lopes, de Érico Luna, de França, de Miró, todo esse pessoal com um perfil muito parecido a essa geração. Eu acho que liga a geração dos anos, assim como Marco Polo também, né? Dos 60, 70 com a geração dos anos 80, né? E é uma geração dessa dos marginais ou dos bares, que é um pouco diferente da tradição de Alberto da Cunha Mello, João Cabral, Manuel Bandeira, enfim, que é mais conhecida nacionalmente. Mas você vê como a poesia tem raiz na vida urbana, na vida das cidades, tanto na capital quanto no interior também. Se a gente for para o interior, a gente tem também esse movimento por lá de uma maneira um pouco diferente. Cecita, como foi tua história? Foi ótimo você dar esse gancho aí do interior, né? Eu sou de Arco Verde, Portal do Sertão. E meu contato inicial, assim, com a poesia foi o mais privilegiado possível, porque meu pai era poeta também, você começou a falar. Ele era poeta, chamava-se Bardo Rodrigues. Quando eu nasci, meu pai já tinha mais de 50, então convivi pouco com ele, mas foi decisiva essa convivência, né, com meu pai. Meu pai foi um homem que trabalhava como aqueles meninos que vendem rolete de cana na feira, pega a feira do povo, né? Ele trabalhava 8 anos de idade, ele já trabalhava. E ele não sabia ler. E uma das pessoas que ele tinha como cliente de carregar a feira ensinou ele a ler com cordel. E ele foi alfabetizado dessa maneira. Né? E apaixonado assim pela literatura de uma maneira extrema. Ele estava bem adoentado, bem próximo de morrer, com câncer muito agressivo. Eu me lembro dele ali, caindo aos pedaços, literalmente, e na máquina de datilografar, né? Com os seus originais. Chegou a publicar 2 livros, mas deixou muita coisa, né, que eu tenho guardado, que não foi publicada. E era aquele homem que amava do cordel, fazia sonetos decassílabos, alexandrinos, o que você quiser. E o meu contato inicial com a leitura foi com Bocage, que era o que mais tinha lá em casa, né? E assim, 6, 7 anos eu lendo e achando estranhíssimo, sem entender nada, mas aquilo ali me atraiu e me pegou profundamente, né? Então ele é, assim, o poeta originário. E assim, mas eu tenho comigo um afeto tão grande na poesia e na literatura, que eu acho até que se eu não tivesse convivido com esse homem que foi tão importante, de alguma maneira
eu iria procurar essa convivência com a literatura, sobretudo com a poesia, que é o que há de mais fino e requintado e belo e sublime, né? Então a minha vida inicial foi assim, com a poesia. E com a literatura, eu adorava escrever diário, né? E, criança também, já tinha inimigos, já tinha desafetos, já tinha quem eu não gostava, já tinha quem eu amava, já tinha quem eu queria me vingar, já tinha tudo. E anotava ali, para mim, foi uma maneira também de sobreviver. Meu pai, além de ser esse poeta, também era um homem muito boêmio. Meu horizonte, assim, familiar, muito complexo, muito difícil também, né? Mas eu acredito que, de alguma maneira, esse encontro da poesia comigo iria acontecer. Você lembra se no diário já tinha algum poema? Você lembra dos seus primeiros poemas, quando foi? Lembro algumas coisinhas assim, bem horríveis, né? Sim, não, mas... Tem guardado eles, não? Não tenho mais, né? Eu tive um rompante assim, que eu dei fim a todas as lembranças, me arrependo muitíssimo, né? Tento ser uma pessoa menos impulsiva hoje, inclusive depois desse episódio. Mas escrevi umas besteirinhas, muitas coisas eu copiava, tinha muito também de Manuel Bandeira, né? Muita coisa também de cordel do meu pai. E eu lembro que ele tinha também vários livrinhos de autores contemporâneos à época, isso nos anos 80, né? Agora eu não vou recordar. Mas é mais ou menos essa história. E quando você começou a organizar, feito Túlio, para publicar um livro, já foi pela Patuá ou foi antes? Foi assim. Aí eu acreditava que era escritora, né? Acreditava que eu era escritora. E ele saía, eu vestia a calça dele, vestia o sapato e ia para a máquina dele. E nessa fé de que eu era escritora, e sempre escrevendo e guardando, escrevendo e guardando. Eu escrevo com fé de que sou escritora há pelo menos 30 anos, mas só vim publicar recentemente. Certo. O que eu fazia não era tão acessível quanto é hoje. Eu acho que hoje é mais fácil publicar. Claro, exatamente. E até por isso, naquela época que você falou aí da geração 65, nos anos 70 e 80, tinham essas publicações mais quase que de mimeógrafo, xerox, aqueles livrinhos, franzine e tal, porque não tinha. Hoje em dia você publica, você imprime 100, 200 cópias de uma maneira mais fácil, né? Isso, perfeito. E fui juntando, né, esse material, juntando. Tenho, dos 16 livros que eu tenho, consegui desengavetar 4, né? Mas tem muita coisa ainda para revisar. Tem muita coisa para publicar. Tem, dá para ser um por ano, né? Mais. Pronto. E fui juntando. Aí, como não era tão fácil, a época que eu queria publicar, eu fui me inscrevendo em concursos literários. Mas eu nunca ficava no lugar que tinha a publicação. Eu sempre ficava menção honrosa. Eu e Brad Pitt. É só indicação a Oscar, indicação, nunca ganhava nada. Assim, né? Para poder publicar. Até que surgiu a editora Patuá. Eu soube, né? Da existência e mandei os originais de Molhada Até os Ossos, né? Que é meu primeiro livro de poemas publicado, mas não é o meu primeiro livro escrito. Eu fui selecionar uma coisa que eu achei que seria o perfil da Patuá e a Patuá aceitou. Isso. E é relativamente recente, porque a Patuá deve ter uns 10 anos ou um pouquinho mais. Isso. Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. 2020, eu creio, 2019, 2020, foi que saiu essa primeira publicação. Estevão, puxa a tua história. A pandemia rondando, né? Engraçado. Isso fica. Pro bem e pro mal, né? Para todos os sentidos, Bom, muito obrigado, Fábio, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Rapaz, puxando o fio aqui do tempo, eu acho que a primeira coisa que me tocou assim, em leitura foram as crônicas. Eu me lembro de morar num apartamento em Casa Caiada, em Olinda, e esse apartamento era de um tio meu, e tinha saído, enfim. E eu fui morar nesse apartamento com meus pais, minha irmã, e quando eu entrei, eu fiquei no quarto que era uma espécie de escritório desse meu tio. Ele era promotor também, enfim, gostava de ler, enfim. Nesse quarto não tinha nada e tinha um livro
para gostar de ler daquela série da Ática. Delícia. De Carlos Drummond, Crônicas de Carlos Drummond, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino. Eu me lembro de eu pegar esse livro e dizer, poxa, eu tenho um quarto agora com estantes, e aí eu vou preencher essas estantes com livro. Então, meu presente era livro. Gostava de receber presente dos meus tios, enfim, de parentes e amigos. Gostava de livro. Então, a partir daí eu comecei a me sentir dentro de um universo literário. A gente está falando de anos 80, meados dos anos 80, 86, 87. Então, eu comecei a escrever o que eu lia. Bolava as histórias em cima do que eu lia. E fazia com papel ofício, dobrava ele assim no formato mais ou menos de livro e ficava fazendo. E gostava de desenhar, fui bater em arquitetura um pouco por isso, fazia as capas. Então, ia montando minha biblioteca, além de receber os presentes dos tios, enfim, dos amigos. E a partir daí eu fui tomando gosto pelo universo da leitura, que eu depois, ou talvez por isso, minha mãe dizia muito, você parece sua tia Rosa, você parece não sei, porque eram as tias dela que escreviam. E essa coisa de escrever e publicar era um negócio extremamente complicado. Túlio falou de Alberto e Jaci, né, que eram da Fundagem, né? Exatamente. E lá criaram a editora Pirata, que era uma coisa corsária dentro de uma instituição para poder publicar, para poder se virar. Você falou dos seus livros e você tem eles guardados e não publicou. E essas minhas tias da minha mãe, elas publicavam assim também. Juntavam as tias com os tios, com os parentes, aí um dava uma grana, outro, né, fazia os livros. Aqueles livros com capa dura, assim, de couro, né? Geralmente desenhado, e fazia alguma coisa assim, e dava praticamente presente para outras pessoas que também gostavam de ler, de escrever. Então acho que veja o lugar da poesia onde está. É o que o Fábio acabou de dizer sobre a coisa da urbanidade do poema. Quer dizer, você sai de uma instituição, dentro de uma instituição sai um livro, né? Dentro das suas gavetas, dos seus, né, alfarrábios, sai um livro, dentro do seu ciclo familiar saem livros, né? E das conversas, das rodas de conversas nas cidades, do interior, isso. E também no Recife, né? Tinha muito isso. Aí mamãe veio com essa coisa, você, sua tia Rosa, não sei o quê. Aí eu comecei a pesquisar, né, mais sobre poesia, mais sobre literatura, mais sobre... E aí fui criando o meu gosto pessoal. Aí já adolescente, entrando na universidade, acho que 18, 19 anos, comecei a consumir, vamos dizer assim, os livros de Manuel Bandeira. Alberto chegou bem depois, né? Joaquim Cardoso. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, na Universidade Federal, a biblioteca do CAC chama-se Biblioteca Joaquim Cardoso. Quando eu bati o olho nesse cara, eu disse, poxa, esse cara é poeta também. Aí eu comecei a ler Joaquim Cardoso. Mas, paralelamente a isso, eu vejo, fazendo um retrospecto assim, que teve outro elemento também que me colocou dentro das letras, assim, dentro da coisa escrita, que não foi só a escrita que está no papel, mas a canção. Eu acho que durante muito tempo, assim, eu cresci nos anos 80 e 90 na ebulição do pop, rock, né? E então eu acompanhei muitas dessas bandas, e muitas dessas bandas até hoje eu tenho um profundo Titãs. Arnaldo Antunes é um cara, para mim, é uma referência, assim. Então eu comecei a fazer essa ponte entre letra de música, né, canção e poesia escrita. Essa fronteira na minha cabeça nunca existiu, né? E eu acho que para vocês também. Mas havia essa discussão se tal letra ela serve como poema, se tal letra não serve. Sim. E é interessante ver os compositores também se defendendo disso, dizendo que isso aí é uma discussão que eu não quero entrar. Outros não, são enfáticos e dizem, não, a letra funciona. Então eu acho que eu fui meio que forjado com essa perspectiva de, ao mesmo tempo, encarar a canção como um elemento de escrita assim, muito forte, muito potente, e digamos, a poesia tradicional, assim, em papel. No ano passado, teve o lançamento da obra literária de Cazuza, porque ele misturava muito isso. Então, a poesia dele ia para as canções,
E ele escrevia, além disso, muita poesia também, que a mãe dele guardou. Então a mãe dele publicou no ano passado um volume que tem um pouco da história 2025, dele. É como se fosse como se fosse uma biografia poética do Cazuza, com as letras das músicas que ele fez e também os poemas inéditos. Eu ficava vidrado quando eu descobri, por exemplo, Alice Ruiz. E, Alice Ruiz, a compositora, ela também tem livro. Esse trânsito sempre me chamou a atenção. Eu estou lembrando agora do impacto que eu tive quando eu escutei José na versão de Paulo Diniz, a canção do poema. E eu escutava isso em casa, meu pai tinha esse disco. Eu dizia, pô, isso é Carlos Drummond de Andrade. Essa transição, essa tensão, acho que foi uma coisa que me chamou a atenção e me levou a querer escrever. De, pô, eu também quero fazer isso, quero criar essa tensão. Mas isso foi se dando de uma forma muito caseira. Eu até... Olha, a primeira vez que eu coloquei um poema para um concurso, assim, foi em 2013. Foi em 2013. E aí eu fiquei em menção honrosa. Você falou da menção honrosa. Fiquei em menção honrosa. Mas isso para mim foi o estopinho. Eu digo, pô, se eu coloquei o poema pela primeira vez e ficou em menção honrosa, então acho que eu posso fazer mais. Aí eu comecei a produzir pensando num livro. Pensando em montar um livro. Aí nessa época eu já era arquiteto, já estava, enfim, concluindo a faculdade de arquitetura e olhava para o livro assim como um projeto. Para mim era um projeto. Eu tinha que fazer um terraço, eu tinha que fazer uma planta baixa, eu tinha que apresentar, sabe? Então eu comecei a olhar para o livro também como um objeto artístico. E por incrível que pareça, não saiu um livro, mas começou a sair uma série de poemas visuais que eu fui coletando e na pandemia eu postava no Instagram. E isso começou enfim, ter likes e as pessoas perguntaram, eu quero uma impressão dessa, eu quero uma coisa. Eu disse, pô, eu posso vender isso. Aí eu fiquei, pô, não esperava por isso. Aí comecei a me organizar assim, com gráficas, que eu já tinha um certo trânsito em gráfica por conta de arquitetura, então já tinha... Aí eu comecei a bolar umas coisas assim, olha, esse mês, além das plantas, eu também vou imprimir esses poemas aqui. Aí botava no bolo. E aí eu disse, pô, eu preciso organizar isso e o livro. Então eu ficava nessa coisa, entre o visual e o livro. E agora, a gente conversando sobre essa coisa da origem, né, de como tudo começou, eu fico vendo como eu tive vários trânsitos, assim, muito... que realmente foi tenso, assim, no sentido de buscar uma tensão que gerasse alguma coisa. Então, eu me motivava pela canção, me motivava pela escrita, mas ao mesmo tempo eu ia bater na arte visual, que era uma coisa que tinha a ver com a minha formação, enfim. E da arte visual eu acabei batendo num livro. Não esperava fazer o livro mais tradicional, eu esperava fazer um livro que fosse um livro objeto, uma coisa assim. E não foi o que veio de cara. O que veio de cara foi... um livro com o formato mais tradicional de livro mesmo. Mas eu sempre gosto de encarar a feitura do poema como eu acho que esse poema vai caber em tal projeto ou em tal lugar. Eu fico organizando ele, guardando ele, esperando que chegue esses volumes assim. Bem arquiteto mesmo, né? Coisa de arquiteto. Você falou, né, Estevão, da relação entre letra de música e poesia, né? Enfim, eu fiz um resumo aqui, mas eu poderia ter falado também de algo que foi muito importante para mim, né? Eu tinha profunda admiração ali no começo dos anos 70, tem até hoje, né? Sem dúvida, mas foi a descoberta, foi ali, dos parceiros de Milton Nascimento, né? Que na verdade são poetas, né? Poetas, Ronaldo Bastos, assim, tinha uma admiração profunda pelas letras dele. Fernando Brant, Márcio Borges, Fernando Brant, e eu ficava pensando que um dia eu seria letrista, quer dizer, eu escrevia poesia, mas escrevia também pensando na coisa de ser musicada. Então, como eu morava na rua, uma rua pequena, né, a Dom Vital, são 2 quarteirões. Eu morava num quarteirão, o Zé Rocha morava no outro quarteirão. E a família de Zé Rocha, muito ligada à música, né? Ali se organizou o Flor de Cactos, né? Que é a primeira banda de Zé Rocha. Também o Nós e Voz, né? O primeiro grupo que Lenine fez parte. Flor de Cactos, Lenine também, né? Lenine também fez parte do Flor de Cactos.
Então tinha os irmãos de Zé Rocha também enveredaram pela área da cultura, né? Maurício Silva, já citei aqui, e Alexandre Silva, que é o Alex Mono, né? O músico Alex Mono. A gente fazia parceria, então ele chegou a musicar alguns dos meus poemas. Zé Rocha e ele até defenderam num festival uma música que eu fiz sobre Suape, o impacto daquela coisa de Suape quando foi estabelecido o porto e tal. Quer dizer, então, além dos grandes compositores, né? Não que esses não sejam, mas tipo Caetano Veloso, Chico Buarque, Gil, Bob Dylan, né? Sim, e os estrangeiros aí tem o pessoal Leonard Cohen, né? O Bob Dylan, que tem muito da verve da poesia, né? Então, embora eu gostasse muito de escrever poema, como o poema que vai ser impresso para um livro, eu não vislumbrava muito essa ideia de livro. Isso apareceu ali com o Alberto da Cunha Mello e Jaci Bezerra. Que é até uma história que me frustrou, mas enfim. Mas o que eu fazia pensando que daria um resultado mais imediato, era algo mais plausível, né? Era compor música, né? Com relação a edições piratas, eu, Maurício e Carlos Maia, que a gente chamava Lor Maia, né, Lor Maia, nós seríamos os 3 primeiros poetas jovens a serem publicados pela Pirata, né, Edições Pirata. Aí o que aconteceu? A ideia era um livro para cada um, então nós organizamos os livros e tal, aquela empolgação. Isso era na adolescência ainda, final da adolescência. Isso, anos 80, anos 80. Finalzinho dos anos 70. Mas aí, na hora de vingar, por problemas operacionais, de custo e tudo mais, Alberto já se chegaram e disseram: não, a gente vai fazer uma coletânea, vocês 3, em vez de ser um livro de cada um. E aí eu fiquei meio frustrado, assim, eu queria um livro e tal, não sei o que, aquela coisa bem idiota ali do adolescente e tal. E eu terminei não participando. Ajudei a organizar e tal, mas fiquei demorando muito a organizar a minha parte e tal. E no final, na iminência do livro ir para a gráfica, né, ser impresso, eu disse: não, vão vocês. E eles publicaram, Cestos e Balaios é o nome do livro, e aí é Maurício e Carlinhos. Mas enfim, foi uma coisa mais da época, né? Mas a coisa da letra de música sempre me pegou muito, né? Jorge Maltner, né? Quer dizer, poetas inclusive que se dedicaram à música brasileira, né? Então Jorge Maltner era o cara que me chamava muita atenção pelo tipo de literatura que ele fazia e ao mesmo tempo o tipo de letra que ele fazia, né? Que ele propunha. A poesia é muito uma literatura de palco, né? Você tem os saraus, você tem a possibilidade de interagir com a música, com o teatro. Queria que vocês também colocassem essa perspectiva olhando para a poesia pernambucana dessa tradição da geração 65, dos nomes mais conhecidos, Bandeira, João Cabral, Alberto da Cunha Mello. E hoje? Como é que está hoje? Porque hoje a gente tem alguns nomes de expressão como Cida Pedrosa, a gente tem um movimento de publicação que está talvez mais forte do que ali nos anos 80, 90, início de 2000, por conta dessa facilidade de tecnologia. Como é que vocês estão percebendo essa realidade da literatura, especificamente da poesia, hoje em Pernambuco, da qual vocês participam, né? Hoje a gente tem alguns nomes, Madu, Sancinho, João Mello, enfim, tem muita gente publicando e participando dos saraus. Então tem um movimento de poetas mulheres também no Recife muito grande. Como é que vocês estão vendo esse movimento aí e estão participando dele? Eu estou vendo uma poesia muito nessa perspectiva, justamente que a gente estava falando agora, e também uma característica minha, que é dessa literatura em diálogo com as outras linguagens, né? Tudo que a gente falou aqui. Como eu sou muito obcecada, em todo canto eu estou vendo literatura. A peça de teatro é um texto, uma fofoca é um texto, a música é um texto, legal, né? Um isso. pensamento, uma imagem, né? Então eu vejo muito a poesia hoje, contemporânea, e muita gente que vem surgindo, principalmente do que eu venho observando de redes sociais,
que o pessoal está se arriscando muito a fazer tudo isso que a gente estava comentando aqui, de misturar, lógico que sempre existiu, mas o poema com a imagem, com a música, com essa coisa que Fábio estava falando, que realmente a poesia é de palco, ela é corpo, a gente declama, a gente vai se misturando. Então eu vejo nessa perspectiva muito múltipla, muito dialógica, misturada também com o que vem a ser o tecnológico, né? Tudo é tecnologia, mas assim, falando dessa coisa voltada também para o audiovisual, né? Enfim. As possibilidades, né? As possibilidades da arte, né? Tem as possibilidades tecnológicas, tem as possibilidades de infraestrutura, surgimento de editoras, e a cabeça também das editoras abertas para isso também coincide. Eu acho que você fica mais seguro, tem uma geração mais segura em cometer esse risco, porque ela sabe que a proposta dela vai ser aceita por uma Patuá, por uma Urutau, porque ele entende que... De repente, ela nem está publicando numa editora, mas ela está ali numa plataforma, numa rede digital. E ela cria o espaço dela. Vai pro meio da rua declamar. Esse movimento do lugar da poesia, o slam é um bom exemplo disso, né? Essa geração do slam que transforma a precariedade ou não acesso a determinadas plataformas tradicionais, né? E aí transforma isso numa resistência. Então, quando eu assisto, assim, já assisti umas como é que eles chamam? Umas batalhas de slam, e na hora eu reporto o sertão, assim, uma coisa de violeiro com violeiro, repentista. Eu acho fantástico. Essa questão é muito legal, Fábio, que você tenha colocado, porque pensando de forma retrospectiva, né? Eu até escrevi um pouco sobre isso quando o Jorge Lopes faleceu, a propósito do trabalho, né, de Jorge Lopes. Se a gente olha, por exemplo, a Pernambuco, né, ficando um pouquinho mais aqui no estado, teve a geração 65, né, uma geração muito importante, né? Cláudia Guiar também fez parte faz parte, Marco Polo, né? Era o jovem desse grupo, outros poetas que a gente já citou aqui. Então, ali se identifica como um movimento, né? Quer dizer, existe a geração 65, que você identifica. O que é que acontece? Do ponto de vista geracional, de idade, né? As pessoas estão mais ou menos com a mesma idade naquela faixa etária. A temática é uma temática que todo mundo trabalha de uma forma ou de outra, embora não adote como principal temática. O local onde surge aquele grupo, aquele movimento. Quer dizer, são algumas características que faz com que a gente diga assim, existe a geração 65 e a gente identifica uma série de poetas. Depois dessa geração, quer dizer, essa geração termina produzindo, né, durante muitos anos, mas vamos dizer 20 anos, é uma produção intensa dessa geração. Né? Passa pela Pirata, né, edições Pirata. O que é que acontece? A gente vai ter outro movimento, outro grupo de poetas nos anos 80, que é esse grupo que Cida faz parte, Francis, Pinhara, Miró, Erickson. Jomar também? Não, acho que Jomar é anterior. Jomar um pouco antes, porque nos anos 70 ele já estava envolvido com Super 8, ele veio desse grupo de Geneton e tal. E de certa forma, ele não faz parte de geração, quer dizer, ele atravessa gerações. Ele dialoga com todas essas... Porque ele teve um diálogo forte com o tropicalismo, por exemplo. Quando Caetano e Gil estavam na iminência de serem presos, ele deu uma força grande assim, E aí a gente tem essa geração, que eu acho que é o último grupo de poetas aqui no estado, que a gente pode dizer assim, é um movimento, embora cada um produzisse de forma separada, né? Mas tinha um momento da rua, né? Do encontro e das publicações, né? Aquela coleção de 5 volumes, por exemplo, da prefeitura, né? Poetas Marginais. Termina consolidando um pouco essa visão, né? Eles
de forma correta, eu não gosto, né, dessa denominação poeta marginal. O que é que é marginal? Enfim, e é uma geração muito importante. Depois desse grupo, quer dizer, com isso que vocês estavam falando, no meu entendimento eu concordo completamente. Quer dizer, com o advento das redes sociais, né, com a internet e as redes sociais, começa uma produção mais isolada, quer dizer, está todo mundo produzindo. Eu acho que a gente está vivendo um momento, por isso que é importante, é que essas pessoas estão começando a dialogar mais. Isso. Por exemplo, nós três aqui estamos dialogando, né, e não por uma questão de idade, mas de produção, né, literária. A gente compõe uma geração que eu acho que há uma... Eu esqueci de citar Valmir, né? Valmir nos anos 80 também Valmir Jordão. Valmir Jordão tem uma importância muito grande. Então, não existe uma coisa que, vamos dizer, una para dizer assim, há um certo movimento literário ou de poesia em Pernambuco e tal. Mas todo mundo está procurando editoras, e cada vez mais editoras fora de Pernambuco, né? Esse foi um conselho que foi me dado, por exemplo, Marco Polo. Né, um dia conversando com o Marco Polo, do Ave Sangria e da Geração 65, conversando com o Marco Polo, não tinha publicado o primeiro livro que eu publiquei mais recentemente, né, nessa nova produção, que foi pela Patuá também, né, e eu disse para ele assim, eu vou procurar umas editoras aqui e tal, para tentar publicar. Ele disse, rapaz, procura uma editora fora de Pernambuco por duas razões. Uma, porque tem mais editores independentes, né, publicando por aí. E outra, porque isso termina legitimando mais seu trabalho. Quer dizer, você sai do local, não que isso não seja legítimo e que também não vá legitimar seu trabalho. Não é o caso. Mas você participando, por exemplo, de concurso, né, de premiação e tal, você ser qualificado, né, ou ganhar um prêmio, ou ganhar menção honrosa, coisa desse tipo, vai legitimando o seu trabalho. Então, eu acho que esse é o momento. Como existem muitas editoras independentes, né, que têm procurado autores e autoras fora, inclusive, do eixo sul-sudeste, quer dizer, diversificando, né, a sua publicação. Estão abrindo editais específicos para outras regiões do país. Né? E até aqui em Pernambuco também pode começar a surgir outras editoras. Eu acho que nos últimos anos tem surgido algumas coisas, não só em Pernambuco, mas em outros estados do Nordeste também. Isso, né? Exatamente. Quando eu cheguei, eu dei bom dia, Fábio, em off, né? Eu disse, rapaz, eu gostei muito do tema, né, meu? Eu falei, porque o tema casa com isso que Túlio está trazendo. Eu acho que as gerações que nos precederam, eles tinham um lugar, no sentido mesmo geográfico, as pessoas se encontravam, eram vizinhas, existia esse lugar. A gente já está entrando, nossas gerações, né, atravessando o tempo, e a gente está entrando num momento em que nós estamos, de alguma maneira, tentando dialogar com um espaço que é um não lugar, que é a rede social. Isso é. Então, assim, não tem latitude e longitude ali. E ele, até que se prove o contrário, o discurso da rede social é que tudo seja muito rápido e que você absorva com muita rapidez, né? É por isso que o slam é importante, né? Tanto pela temática, mas também pelo território. Existe um território para uma coisa presencial, né? Eles construíram um território. É aí onde eu chegar. A rede social, ela cria esse embate assim, pro poeta, para a poesia, para a literatura, que requer uma leitura mais atenta e que tem outro tempo. Mas e incompleta, de certa forma, porque não tem a presença, não tem a oralidade, não tem o corpo. Não tem o corpo. Então, a gente fica, eu acredito que todos os dois, na rede social, vou postar sobre o meu livro. Aí, posto. É um impacto, mesmo lendo também é um impacto diferente. Né? Mesmo que eu pare para ler, assim, é um impacto diferente, porque a rede social ela tá com uma linguagem publicitária, o cara joga, né? Tem outra coisa. E o slam, ele consegue territorializar, e a gente precisa encontrar esse lugar da poesia. E eu acho que esse lugar é geográfico, né? Aí é uma premissa minha. Eu acho que mais livrarias, mais saraus, mais festivais, mais festivais. Um festival Alberto da Cunha Mello. Tem que ter um festival Alberto da Cunha Mello em Pernambuco. Pô. Tem que ter um festival Joaquim Cardoso, um sarau, né? Precisa desse espaço, porque se a gente não tiver essa geografia, a gente vai desaparecendo nessas redes. Porque o discurso muito hoje é esse, é engraçado. Todas as profissões que se baseiam em criatividade,
elas têm encontrado dificuldade de se estabelecer. Eu falo, por exemplo, design, arquiteto, publicitário, quem trabalha com criação, né? O comunicador, jornalista e tal, o cara tá tendo dificuldade de achar um diálogo com essas redes que quer que você crie em 5 minutos. Que quer que você entregue a coisa pronta em 5 minutos. Mas eu tenho a impressão que as pessoas também já estão se cansando um pouco disso, dessa coisa do imediatismo, da informação muito rápida, daquele texto muito curtinho, né? Que eu acho que é um cansaço corporal, o pessoal já está cansado mesmo. Assim, isso. A estafa, o corpo fala, né? E como a gente estava conversando aqui, realmente há essa necessidade da proximidade e tal, né? Mas a rede social e as tecnologias também têm essa importância para aquele que ainda não publicou, que ainda não tem esse lugar, que ainda não está inserido, de se colocar de alguma maneira, né? De democratizar algum tipo de Isso, democratizar, difusão, né? Tá ali o grande autor, assim, o mais reconhecido que você vê, que tem ali centenas de milhares de curtidas, comentários, tem ali quase que aquele texto todo esmiuçado, estudado, e aquilo ali dentro de uma rede social, porque de repente aquele autor, aquele artista tem uma visibilidade maior, né? Ainda tem alguma coisa boa, mas a gente tá vendo cada vez mais isso se esfacelando, né? Pelo imediatismo e também pela robotização que agora veio com tudo nessas redes sociais. Está declarado já. O que já havia meio em off, agora está oficial. Tá difícil a gente interagir com gente. Agora a gente está interagindo com máquinas, né? E a coisa vai se complicando. E para um terreno tão delicado e tão importante quanto a arte, que precisa de tanto espaço como a gente está falando aqui. Deixa eu inserir uma palavrinha, que aí a gente entra também na discussão do acesso, da formação de leitores em relação à poesia. Vocês acham que a conectividade pode produzir poesia e do jeito que a poesia provoca a conexão? Porque a poesia, quando surge, ela traz uma conexão entre as pessoas. Por isso que eu falei que é uma literatura de palco, porque proporciona essa aproximação, essa proximidade maior. Do outro lado, a conectividade que a gente tem do ponto de vista das redes pode também gerar um maior movimento literário para a poesia. Dá para pensar, vamos dizer, com otimismo de que dessa conexão aí, desse atrito, sai uma poesia. Você que é bem ativo nas redes sociais, Túlio, o que é que você acha? Então, eu acho que tudo, numa boa medida, funciona, né? E é legal. Quer dizer, eu acho que as redes sociais permitiram mais pessoas que produziam, como a gente, por exemplo, e não divulgava, não expunha o que estava produzindo. As redes sociais possibilitou isso, né? Um acesso a você ter um blog, ter um Orkut no passado, ter um blog desde sempre, o Facebook, no Instagram, você está divulgando, né? E dando em alguns espaços cibernéticos, dando até um formato de livro, né? Assim, no Facebook, por exemplo, você pode organizar de tal maneira que o Facebook já tem livro no nome. O Facebook já tem livro no nome. Então isso é algo importante, né? E essa conectividade permite esse tipo de coisa, né? O acesso mais fácil para quem produz e para quem lê, o leitor de poesia, por exemplo. Então, em alguma medida, eu acho que há uma interação positiva, né? No entanto, tem essa coisa que foi colocada, né? Por exemplo, a coisa de estar falando para robôs, né? Os robôs é que estão respondendo aquilo que você está colocando ali, porque né, o algoritmo é que funciona ali e dirige né, para onde vai o que você produz em larga escala.
Então, eu acho que tem aspectos positivos, mas também tem aspectos negativos, que são esses que a gente está colocando. E também permite para quem produz um acesso maior a um maior número de editores também. Né? À medida que você, em função do seu perfil, você começa a seguir as editoras, o algoritmo vai lhe oferecendo mais editores, então você vai conhecendo as editoras que estão espalhadas pelo país. Também concursos, né? Prêmios, chamadas, editais, etc. Você tem mais acesso a isso. E depois, né, um movimento de reflexo disso também, as editoras têm ali um local, um lugar para lhe conhecer. Sim, exatamente. Para saber quem é você, né? Você chegar... Ou seja, facilitou a comunicação. Exatamente. Eu penso muito nessa linha. Eu acho que a comunicação, sem dúvida, que a rede social ela cumpre de forma muito eficiente. Inclusive, eu estava conversando com um amigo que queria lançar um livro, mandou um original para mim, a gente ficou conversando, não sei o quê, e ele fez, não tá precisando lançar independente. Eu digo, faço não. Procure editoras, coloque o seu trabalho, porque vai bater um dia, tu vai bater numa porta, a galera vai abrir e vai fazer teu livro, vai acontecer. Aconteceu comigo, aconteceu com vocês. Então, eu acho que esse contato, essa comunicação, cria o lugar. Então, assim, talvez tentando te responder se a conectividade vai gerar, eu acho que gera, porque o ser humano ele cria o tempo todo em condições das mais, às vezes, adversas. Mas a minha preocupação é esse ponto que a gente está conversando. Cria a comunicação, de fato, estabelece elos bem estreitos, você consegue se aproximar das pessoas, mas para um determinado tipo de arte ou para um determinado tipo de linguagem, você precisa ter um certo tempo para depurar aquilo, para aquilo, presencial ou não. Ler, como o João Cabral dizia, ele dizia que a leitura é um negócio que eu nunca vou escrever para ficar fácil, não. O João Cabral brincava com isso, né? Fazer um texto para o cara ficar ali meio que... Isso, numa linguagem de rede social, de Instagram, por exemplo, é o fim da linha. Se você fizer um texto que for muito, muito truncado, tchau. O algoritmo já entende que aquilo joga para meia dúzia de pessoas. Né? A poesia tem uma vamos dizer, uma pecha de livro difícil para as editoras, né? Então você raramente vê um best-seller de poesia, vamos dizer assim. Do ponto de vista do leitor, para vocês, o que é que dá maior retorno? O que é que dá mais leitura? O que é que vocês acham que apaixona, que atrai mais os leitores de poesia na experiência de vocês? Os leitores de poesia, especificamente? De poesia, especificamente. E como isso, essa dificuldade de publicação e de chegada aos leitores se dá também como vocês estão vendo isso aqui em Pernambuco? Eu acho que a gente está vivendo uma época difícil para a poesia. Dentro da literatura, assim, você vê que romance vai super bem, depois o conto, né, novela. Eu acho poesia o mais difícil, até porque exige um tipo de leitura que vai muito para a profundidade, né? Eu tenho essa perspectiva, eu sou professora de ensino médio, convivo muito assim com esse pessoal entre 16 e 20 anos e trabalho em um outro turno que é com adultos. E eu vejo o pessoal lendo, as pessoas estão lendo ao pé da letra. Literalmente. As pessoas querem a informação resumida, rapidinha, e que se tiver você dando 2 ou 3 orientações, já não vai rolar, porque as pessoas estão querendo apenas uma, né? Às vezes você coloca um cardzinho com as informações todas ali, daqui a pouco tá todo mundo embaixo perguntando o que era, que já está ali. Então, se isso já acontece na leitura de uma maneira geral, né?
para a arte, eu acho que ainda dificulta mais. E eu acho que a coisa vai se agravar se a gente não fizer algo rapidinho, né? Que a gente tá vendo realmente que as pessoas querem a superfície, querem o mais fácil. A gente tá vivendo o que eu chamo de era fast food. Tem que ser tudo rápido, tudo já dado, tudo entregue. Fazer literatura realmente é um movimento de resistência. A gente está indo totalmente contra o que o mundo está pedindo. E na poesia, muito pior. Eleva ao quadrado, isso. Você multiplica isso aí indefinidamente. Porque a poesia, o poema, ele vai trabalhar em diversas camadas das representações, do que é a linguagem, de seus significados. Às vezes, para você entender um poema, você tem que saber dali o contexto histórico que está querendo dizer, quais são os vários significados que uma única palavra pode ter. Né? E essa palavra pode estar ao contrário, ela pode ser um anagrama, ela pode ser um acróstico, então ali vai exigir muito. Então a poesia é para quem está muito disposto fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Enfim, então eu vejo muita dificuldade para a poesia. Sinto muito, me machuca muitíssimo. Porque a gente faz parte de um grupo de outros poetas da nossa geração que faz essa resistência. Quando eu falo em tempo, é isso. O tempo da rede social não permite esse tipo de mergulho, esse tipo de leitura. Eu concordo completamente. Acho que é um campo de resistência mesmo, né? No âmbito da literatura. Eu acho que é o campo da literatura mais distante, né, das pessoas, em função de todas as características, né, o uso da metáfora, né, quer dizer, você lembrou João Cabral, é perfeito, né? João Cabral dizia que fazia literatura não como uma pista asfaltada, perfeitamente asfaltada, mas era cheio de obstáculos que de vez em quando você leva o leitor tem que levar o catabi, né, que a gente chama aqui, né? Então, eu penso dessa forma, concordo integralmente. Eu acho que vou citar Marco Polo de novo, né? Marco Polo, um poeta jovem ali nos anos 60 e todo mundo investindo muito assim nele, né? Como um grande poeta, tudo mais, e em determinado momento ele pensou duas coisas: uma, isso não vai me dar dinheiro, não está me dando dinheiro, eu não vou conseguir sobreviver sendo poeta. O pior é quando as pessoas perguntam a você, para que serve isso que você está fazendo? Essa é a pergunta mais cruel, né? Pois é. Essa é a pergunta mais cruel. Aí ele fala isso, né? Quer dizer, eu não vou viver profissionalmente disso. Então ele parte para duas coisas: a música, porque é mais direto, né? E depois percebe também das dificuldades com a música, aí por várias razões, né? Inclusive o fato de se viver numa ditadura naquela época e tudo mais, termina indo para o jornalismo. Quer dizer, fica no campo literário, porque o jornalismo não deixa de ser uma expressão, né, de texto também, mas vai buscar uma sobrevivência. Então, aquela realidade é uma realidade que se vive hoje, né? Talvez de forma exponencial até, né? Hoje em dia é muito difícil você pensar assim, vou me dedicar exclusivamente à literatura e vou fazer isso a minha vida, né? Nós somos 3 exemplos aqui de pessoas que vieram de uma atividade profissional em determinado momento, em função de produzir, né, e acumular, dizer assim, poxa, por que eu não vou também mostrar esse meu lado pessoal, né? Artístico, né? E não vai ser meio de sobrevivência de vida, mas vai ser uma outra forma de eu me expressar, além da arquitetura, além da área docente, né? Além das ciências sociais. A gente vai construir outro capital. Diria Bourdieu, mais simbólico do que material. Mais simbólico do que mas, enfim, eu acho isso. É difícil, né? Eu não busco produzir, por exemplo, livros e tudo mais, pensando que eu vou, a partir de agora, minha fonte de renda vai ser essa. Não. É muito mais em função de expressar algo que eu
tenham necessidade de expressar. Eu acho que a gente termina fazendo por necessidade também, né? Pessoal, né? Chega um momento que você diz assim, puxa vida, eu estou produzindo, desafios, né? Esse negócio de ficar mostrando para amigos e amigas, né? Sempre vão lhe elogiar e vão achar bom, porque tem... São maus conselheiros. Maus conselheiros. Os editores dizem isso, Para apresentar um pouquinho também vocês de uma maneira mais objetiva para os leitores e leitoras que estão nos vendo aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o lugar da poesia na vida de cada um. Então, se há uma rotina, se há algum tipo de momento especial, né? E uma outra coisa que também as pessoas têm muita curiosidade, apesar de ser uma pergunta muito genérica e difícil de responder do ponto de vista artístico, criativo, seria sobre o que vocês escrevem poesia também. Estevão, vamos começar com o Estevão agora. Qual o lugar e sobre o que você fala? Do lugar é fácil, porque como eu gosto de escrever pensando em determinados assuntos, eu vou criando uns cadernos, uns livros. Eu tenho um monte de caderno sobre tal tema. Então, eu assisto um filme, esse filme tocou num assunto que faz parte com aquele projeto que eu estou na cabeça. Nossa. Então, eu vou organizando isso. Então, o lugar da poesia são as 24 horas do dia, quer dizer, tirando o tempo que eu estou dormindo. Talvez, não sei, talvez. Então, eu tenho esse método, esse jeito de fazer. Mas a temática é a mais variada possível, assim. Eu acho que como a gente está... Vamos trazer de novo a rede social. Como a gente está estabelecendo grandes comunicações com uma série de pessoas de várias áreas, com várias cabeças, com várias origens. Então, eu acho que a verve do poeta é essa, é estar atento. É você estar observando o mundo, mesmo que seja um mundo virtual. Sim. É o mundo, é o nosso mundo. Mas, nesse aspecto, a rede social é fantástica. Estou no meu perfil, de repente chega uma coisa porque eu pesquisei um lugar, aí começa a aparecer, sugerir, viagem para lá, não sei o quê. Mas daqui a pouco começa a aparecer um cara que foi para esse lugar e fez uma trilha e não sei o quê. E aí aquilo é estimulante, aquilo é uma forma também de dizer, pô, eu vou para esse lugar mesmo, porque eu gostei, é meio isso que eu quero ver. Então, assim, acho que o lugar a gente estabelece, acho que cada um tem um jeito de escrever, né? E de construir essa relação com a escrita, assim. Ultimamente eu tenho mesmo, e além de usar os cadernos, eu acho que meus colegas também têm esse hábito, ao escrever começar a escrever um poema, e aí eu tenho um caderno só de esboço, que eu faço um caderno por tema, um caderno por insight, e um para começar a escrever mesmo. Como se fosse um rascunho. Arquiteto é organizado, né? Como se fosse rascunho. Aí nesse rascunho o cara começa a escrever e você começa a pensar assim, porra, esse poema... Aí você começa a falar o poema. Não sei se você deve fazer isso muito. Começa a falar o poema em voz alta, aí eu vou cortando. Tem que cortar isso aqui, tem que cortar isso. Então tem esse exercício. Aí esse exercício eu gosto de manter sempre. Por isso que eu digo que o lugar da poesia está presente o tempo inteiro. Tem um horário preferencial, não? Veja, quando você tem uma criança de 7 anos em casa, você tem que deixar ela dormir. A realidade. Deixa ela dormir, que aí depois que ela dorme, a gente começa a trabalhar. Você cita. Meu lugar de poesia, eu sou isso aqui. Eu sou poesia, eu sou texto, eu sou literatura. O resto é acessório. Eu trabalho como professora, faço o melhor possível, mas eu sou isso aqui. O tempo inteiro, Ser professora é acessório. É uma outra maneira que eu uso para trabalhar também com literatura, né? Mas a poesia, a literatura, sou eu o tempo todo, ininterruptamente, dormindo. Se eu tiver um site, eu me acordo. Já sonhei com o que eu estou escrevendo. Eu sou uma pessoa extremamente perturbada nesse sentido. E o meu lugar, eu não sei dizer o meu lugar. Eu sou uma pessoa interlugar, eu não tenho lugar. Eu sou uma mulher do sertão, de Pernambuco, de Arco Verde, amo a cidade do Recife, amo o Brasil, o Nordeste, mas ao mesmo tempo eu me sinto em qualquer parte, lugar desse mundo, sendo qualquer pessoa, estando em qualquer pele.
Então, eu me sinto muito, também na minha literatura, neste entre-lugar. Nessa pessoa que pertence a tudo, mas ao mesmo tempo não pertence a nada. Que se acha em todos os lugares, mas também não acha para si um lugarzinho que lhe caiba nesse mundo. Você cita, então, esse entre-lugar. A literatura faz parte dessa busca de um lugar para você, será? Pode ser, né? Talvez eu esteja me buscando, ou talvez eu não queira me encontrar de jeito nenhum, né? Mas faz parte dessa busca. E realmente a literatura foi e é para mim e será essa âncora que me mantém aqui. Porque é através da literatura que eu consigo refletir o mundo, que eu consigo ver o outro e me ver e ver no outro, e ver o que em mim não é nada bom e é vergonhoso, né? Esse conhecimento de si através do texto, da literatura do outro. Você conhece o outro muito bem e consegue se colocar no lugar do outro. Por isso que eu digo, a gente está fazendo aqui literatura pernambucana, poesia pernambucana, mas também mundial, intergaláctica, Via Láctea. Humana, né? Humana, né? Então, a minha temática é a mais variada possível. Você vai ver Namíbia, quando o nazismo estava fazendo ali um ensaio do que fez no Holocausto ali no leste europeu, e você também vai ver uma pedrinha do sertão de Pernambuco que está encalacrada no chinelo de alguém que passou. Porque isso é humano e talvez aquilo que transcenda o humano, quando nada mais existir e vai ficar só uma coisa pairando no mundo, como estava antes do nada, da palavra, que é a poesia. Vai acabar tudo, o mundo vai acabar. O sol vai sumir e vai ficar ali pairando a poesia. Então eu acho que ela é transcendental. Ela é a razão, né? E ela vai estar quando nada estiver. Metalinguagem, está fazendo poesia para falar. Vai falar. Pronto, acho que é por aí. Tudo legal. Então, veja bem, com a minha atividade, né, profissional no campo das ciências sociais e como pesquisador, tudo mais, na Fundação Joaquim Nabuco, quer dizer, a literatura, a produção no campo literário sempre ficou no segundo plano. Quer dizer, a leitura sempre foi leitura muito mais voltada ao campo das ciências sociais, ciência política e tal, para dar conta né, da minha atividade docente e de pesquisador. Então, nunca foi uma prioridade ao longo de muitos anos. Vamos dizer, nos últimos 10 anos, começou a ocupar um espaço importante na minha vida. Quer dizer, eu consegui conciliar as duas atividades, tanto produzir, né, poesia, como dar conta das outras atividades que eu já tinha assumido. Mas sem ter uma coisa do tipo, eu escrevo de 8 às 9 da manhã, de 11 às 12, não. Quer dizer, pode ser qualquer momento. Eu podia estar numa reunião, ou posso estar numa reunião e de repente alguém fala uma palavra ou usa uma expressão que eu penso, puxa, isso dá para desenvolver. E aí eu não tenho esses caderninhos do Estevão, mas eu pego meu celular nas notas e anoto aquilo ali. Eu sei que em algum momento eu vou voltar àquele... Isso acontece em vários ambientes, em vários contextos, né? Não tem um contexto específico. E também a questão da temática, né? A temática e a forma de produzir a partir daquela temática. Às vezes eu penso, por exemplo, em um dos meus livros tem um poema sobre a pedra. Como é que surgiu? Foi assim, de repente eu vi uma pedra, não sei o que. Não, eu pensei, eu quero escrever alguma coisa sobre pedra. Eu vou escrever sobre pedra. Então, determinei que ia escrever. Aí você vai pensando em vários momentos sobre aquele poema.
que você quer fazer, né? E vai juntando as ideias e tal, até o momento que você chega e senta. Isso no campo das ciências sociais também é um pouco assim, para produzir um artigo científico. Né? Não existe essa coisa do... Você pensa e vai desenvolvendo um pouco na sua cabeça e depois você coloca no papel, começa a colocar no papel e desenvolve. Então, tem esse processo, né, da decisão de escrever sobre alguma coisa, escrever sobre um cofre. Eu pensei, o cofre, o objeto cofre. O que é que pode ter de poético naquela coisa tão material ali e que representa uma coisa material do dinheiro, né, e várias outras questões. O que é que eu posso... E aí eu escrevi um poema sobre cofre. Então tem essa coisa. E às vezes é uma coisa assim, menor, você não... É isso que eu falei, você ouve uma palavra, alguém faz um comentário, alguém numa reunião, uma coisa assim, e você tem uma ideia e você vai e desenvolve. Então, às vezes de forma inexplicável, assim, você pensa numa palavra... A literatura ajuda muito isso, né? Para você produzir literatura, as Suassunas que falam muito isso, né? Nossos professores Suassunas que falam muito isso. Quer dizer, leitura. Quer dizer, isso é a base de tudo, ler, né? Do conhecimento, troca de experiência, né? De visitar países e contextos que você jamais na sua vida real você vai ter, mas aquilo ali lhe traz uma experiência. A imaginação, né? Não sociológica, mas a imaginação literária e tal. Quer dizer, é um conjunto de coisas. E a temática também. Não escolho, eu escrevo sobre tudo que, né? Que eu penso interessante escrever sobre livro, né? Um outro poema que eu escrevi sobre a pedra e o livro, 2 objetos físicos, o que é que representa a pedra e o que representa o livro. Aí eu escrevi um poema. Às vezes é por um acaso, né? Esse meu livro aqui, por exemplo, que eu vou falar sobre ele, tem um poema que é a história mais engraçada do mundo. Eu escrevi conversando com meu irmão, naquela época em que óleos invadiram o litoral do Nordeste e tal, alguns anos, né? E aí a gente conversando sobre isso, aí ele disse, Pedro, pequenininho na época, Pedro não está mais querendo comer peixe, porque essas coisas do mar e tal, não sei o que, o óleo no mar. Aí, por alguma razão, não saiu o óleo do mar, saiu o olho do mar. Aí poxa, Aurélio, meu irmão, né? O olho do mar é uma ótima ideia. E daí gerou um poema, né? O olho do mar. Quer dizer, algo absolutamente... do cotidiano. Fortuito, né? Cotidiano. E por um acaso. E um erro de digitação ou a interferência do corretor que achou que naquele contexto não era óleo, era olho. Então, isso. Aí não foi a inteligência artificial, foi a poesia. E aí virou um poema, O Olho do Mar. Que eu achei uma imagem... Foi um achado, assim, né? Uma coisa sua. Então tem muitos lugares e tem muitos temas, tem muitas formas, né? Tu estás falando isso, eu estou lembrando de uma frase de Ângelo Monteiro, filósofo da geração 65. 65 também. Ele diz, poesia é uma obsessão e você não escolhe ser. Você... E aí eu interpreto assim... Quando você começa, exatamente. Aí não para mais. Aí você não para. Você, até começar, você pode até ter a liberdade de dizer que não é. Você agora não tem mais como. Eu queria pedir a vocês, se a gente está chegando ao final do nosso papo, para cada um ler um pedacinho, um trechinho, talvez um poema, se o poema não for longo, e mostrar o livro que esse poema está também. Começar por quem? Estevão, por favor. Pronto. Falar do Perspectivas da Scarpa, um livro que mostra ali eu escrevi quer dizer, esse livro ele foi escrito em 2020, mas eu fiz uma reedição quando eu entrei na editora Urutau, conversando com Débora. Eu tinha feito um livro chamado Liceu das Vozes em 2023, e aí conversando com Débora eu disse, olha, eu queria reeditar um livro que eu publiquei de forma independente e tal. E aí ela disse, não, tranquilo, me manda o original. E aí o Perspectiva saiu ano passado pela Urutau, em fevereiro. E, bom, é um livro que eu estou dando assim, uma certa ênfase a ele nos debates, nos espaços que eu posso ir de sarau, de festival, porque essa coisa de fazer independente tem isso. Você faz o livro numa tiragem pequena e não consegue dar muito circuito, muita circulação para ele, né? Então,
disse, não, vou resgatá-lo e, de alguma maneira, talvez até pela minha inquietação, eu achava que tinha alguns poemas que não cabiam bem dentro dele, enfim. E aí eu refiz, para mim é um outro livro. Ah, bom. Né? Lê então, deixa eu pegar poeminha pra gente. Um poeminha aqui do Perspectivas. Vou pegar um poema chamado A Pavimentação. Uma rua, só rua, abriga a guarda nua, paralelepípedos, gastos, gestos artesãos da manipulação das pedras. Estas, moradoras do solo, só pedras sozinhas, viviam vivas no viver mais solo do recordar de cada dia. A Pavimentação. Massa. Você lembra de quando surgiu esse poema? O Túlio estava conversando sobre essa história de como surge, e contou a história de vou fazer um poema sobre pedra. Eu tinha essa fixação de quem lê João Cabral acaba querendo fazer uma coisa também com pedra. Eu acho que foi assim, e aí eu comecei a pensar, eu penso muito nas palavras. Eu acho que a matéria-prima, não sei se você concorda, Cecita, da gente é palavra. Palavra. A gente fica obcecado pela palavra. Tá no meio da reunião, o cara fala uma expressão, fala uma coisa de, pô, isso é legal. E aí eu comecei a juntar paralelepípedo, pedra, e fui montando isso dentro do mosaico, né? Primeiro a gente monta muito na cabeça, para depois chegar no caderninho, né? E aí não sei exatamente, isso acontece muito comigo, assim, eu não tenho eu volto muito pro poema. Tá. Volto muito. No máximo eu defino forma. Como eu uso muito verso livre, uso pouca. Às vezes eu uso retranca, que é a forma do Alberto da Cunha Mello, né? Mas raramente eu, por exemplo, não trabalho com soneto. Eu voltei a ler soneto quando eu descobri a obra de Paulo Henrique Brito. Porque é um cara que ele trouxe para o soneto um frescor que, pelo menos, as coisas em soneto que eu lia quando era mais jovem, assim, eu achava, pô, não estou gostando. Porque, voltando ao assunto de como a poesia entrou na minha vida, eu acho que canção traz uma liberdade no verso e na expressão, e na expressividade, e na forma de colocar a palavra, que é uma coisa que eu acho fantástica. Então eu queria ir por aí. E o soneto, pelo menos até onde eu encontrava, até mesmo de Vinícius, que eu gosto muita coisa de Vinícius que não é em soneto. Eu acho que tem muito trabalho dele massa que não é em forma fixa. Mas aí eu no máximo eu defino uma forma, assim. Eu defino um ritmo, na verdade. Eu gosto de dizer isso. Eu acho que a poesia tem que ter um ritmo, uma pulsação. Então, assim, eu defino uma pulsação meio que batendo na perna mesmo. Às vezes eu estou pensando a palavra, eu estou batendo assim, para ver como é que isso funciona no corpo, né? Então eu defino e depois vou pesquisando a palavra. Aí entra na viagem, na imaginação, né? Estevão, você trouxe aí um tijolão com as obras completas Falamos de Alberto da Cunha Mello. Né? Eu queria que você mostrasse isso e só falasse bem brevemente porque esse livro te encanta e te Esse livro, influencia. Ele saiu pela Record, né? Editora Record há alguns anos. É um trabalho, um esforço de Cláudia Cordeiro, que é a esposa dele, foi a esposa dele. E Alberto foi um poeta que chegou já adulto, assim, eu conheci Alberto a obra dele já adulto, e me impressionou duas coisas. Primeiro, a capacidade de construir imagem que ele tem, e a capacidade dele construir essas tensões entre o que é material e o que não é material, entre uma coisa física e metafísica. Ele transita muito isso na obra dele ao longo de toda a obra. No início tinha uns poemas bem metafísicos, com o passar do tempo ele foi tendo um caráter mais social e talvez até pela formação dele, ele é sociólogo também, mas a habilidade dele em construir imagens não óbvias, que eu acho fantástico, assim. E aí eu fui aprender como é que esse cara é de Recife, é nosso poeta, e eu nunca tinha ouvido falar. Numa sala de aula, por exemplo, nunca tive uma professora que disse, existe esse poeta aqui em Recife, existe poeta em Pernambuco. E é um dos grandes poetas brasileiros. Pra mim, admirado no país todo. Afonso Romano falava muito dele. Você cita um poeminha seu e o livro, mostra o livro também pra gente. Bom, o livro que eu escolhi foi esse aqui, Os Dedos das Santas Costumam Faiscar. Escolhi o poema por 2 critérios. O primeiro, de tamanho,
que é um pouquinho mais reduzido, né? E esse poema é interessante, né? Porque eu falei da questão do meu pai, da importância que ele teve, né? Para que eu fosse poeta, mas minha mãe também foi importantíssima e fundamental. Ela era uma grande contadora de histórias, então também vivenciei muita literatura assim, oralizada. Era uma criadora de causas, inventava história de terror, de assombro, das almas penadas, de tudo. E ela era uma mulher assim incrível, e de uma profundidade emocional que não cabia em si, né? Enquanto meu pai era esse lado da loucura, da devassidão, da boemia, minha mãe era da profundidade, da delicadeza do olhar, mas também sofria de uma depressão profundíssima que terminou, né, levando ela. Aí eu lembrei desse poema que se chama Mickey Mouse. Mamãe morreu como um rato, presa numa armadilha de cola. E de tanto revolver o couro, a pele foi salteando da casca. Foram-se os pelos e ficou a carne espiada. Mamãe morreu como um rato, na ratoeira de ferrugem, presa com o projétil falho, enfiado na barriga. O queijo ficou às moscas e a fome sobreviveu faminta. Mamãe morreu como Mickey Mouse, segurando um míssel glorioso. Não teve nem ferimento leve, tudo explodiu na minha cara. Mamãe morreu como um rato, com as tripas estouradas de chumbinho, contorcendo-se diante de meus pés, ao pé de minha porta. Mamãe morreu como um rato. Os desocupados tiveram espetáculo, ocuparam o tempo de ócio, enquanto eu recolhia as cinzas e ilustrava os ossos. Pesou o clima, não foi? Forte como os seus poemas. Né? Pois é. Meus alunos queriam dizer, pesou o clima, professora. Grande poema. Massa, obrigado. Túlio. Bom, vamos lá. Eu escolhi um poema desse livro, Versos em Cordas Primas, que foi um livro premiado no festival, 8º Festival de Poesia de Lisboa. Né? Uma editora Helvétia, uma editora franco-brasileira, e aí fez uma chamada e selecionou 6 livros de poetas dos países de língua portuguesa. Né? Então, eu vou ler um poema que é Poema Vulgar. Não me venha mais falar da última flor do lácio, nem do verbo mais fácil para enriquecer a rima. Esqueça a expressão tátil, a erudição que ela comporta. Pode partir e se embora, ao tempo que a ave trina. Pois bem pouco me importa o chato conselheiro Acácio, se abuso do erro crasso e a poesia não lhe fascina. Quero livrar-me da retórica e lambuzar-me sem pressa, já que a liberdade não cessa para aquele que evita tal sina. Apontar triste o dedo em riste e resistir aos cantos das sereias como um atormentado Ulisses, acorrentado em regras e teias. Ali, preso em rígidas estrofes, esquece a letra K no dicionário, ao escrever o próprio obituário, sem que a pena o papel esfole. Já minha escrita anseia a escória, vagar no oceano sem bússola e como literatura falsa, esdrúxula, se perder no lixo da história. Mas não receio que o mar bravio desafie a nau em fragalhos, que lá eu perca meus alfarrápios ou amasse os versos com o malho. E não nego o que de outro pego, mas rejeito o que me importuna, ainda que a maculada fortuna resida na forma que emprego. Pois ser vulgar é meio de vida, é o preço que a poesia cobra para entreter Bukowski e Gené, quando o gozo a língua dobra. O barato é ser o bardo do bar, a reveladora borra do café, a mosca circular rasante à mesa, o balcão que nos põe em pé. Até que a palavra dama nos fisgue e nos deite no meio da cama,
após a última dose de uísque, antes que o sol arda em chamas. Muito bom. É esse o poema. Você vê, Estevão, aquilo que você falou do ritmo, né? Cada um tem o seu ritmo próprio também, e também cada um tem o seu lugar de encontro com os leitores. Queria que vocês também falassem para a gente aqui, encerrar, onde é que os leitores podem achar os livros de vocês e também vocês nas redes sociais. Bom, eu tô nas redes sociais, eu tô do Instagram, @Estevão com M no final. O Perspectivas da Scarpa tá no site da editora Urutau e através do Instagram pode entrar em contato comigo e comprar alguns exemplares também comigo. Massa. Cecita. Estou nas redes sociais, no Instagram, @Cecita Rodrigues. O meu livro mais novo chama-se Para Dançar na Cerca Elétrica. Está disponível no site da editora Patuá e também na Amazon. Massa. Túlio. É isso. Então, o meu livro Versos em Cordas Primas está sendo vendido na Helvétia, né, no site da Helvétia. E eu tenho 2 livros publicados pela Patuá, né, 2 livros de haikai. Um com o Paulo Marcondes, o outro infantil, voltado ao público infanto-juvenil, também na Patuá. E tem um livro que está em pré-venda pela Minimalismos, né? É o livro mais recente para ser publicado esse ano. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Instagram @tulio.velhobarreto. Agradeço imensamente aos nossos convidados Cecita Rodrigues, Estevão Machado e Túlio Velho Barreto. Não esqueçam de acessar nosso portal, nossas redes sociais e nosso canal do YouTube. Lembrando que o Letras de Pernambuco é uma realização do Livro News, com o patrocínio da Coppergás. A gente se encontra no próximo episódio. Obrigado.